Oi, gente, eu sou Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar. Tenho gravado alguns vídeos aqui em parceria com o projeto A Chave da Questão nesse período de pandemia, de isolamento, de quarentena. E um dos assuntos que mais me procuram para tentar ajudar nesse momento, apesar de ser um assunto que surge em outros momentos também, é em relação ao luto na infância, né? Não só o luto como a questão da morte, né? Lidar com a morte é difícil para todo mundo e para a criança também. Mas eu incluiria aí também o luto como a perda de uma forma geral, né? A perda da rotina, a perda dos brinquedos que, né, às vezes a família incentiva a doação, a perda do amigo que mudou da escola, enfim, as perdas de uma forma geral, a perda da perspectiva mesmo, né, de vou concluir tal série na escola e de repente não vai mais, né? Porque a família optou por retirar a criança da escola, como muitas têm feito. Ou, enfim, a perda de uma forma geral. A perda no sentido de algo concreto, né? E aí, inclusive, da morte, né? Que é a perda permanente, e a perda também no sentido abstrato. E aí, nesse sentido abstrato, eu gostaria de incluir a notícia das mortes de pessoas desconhecidas, que tem sido muito comum hoje em dia, por mais que a família tome cuidado para a criança não ter acesso a algum tipo de informação, ou para as famílias que julgam que tudo bem a criança ter acesso, e isso aí vai de família para família, não tem uma regra, né? Mas a criança vai sempre ficar sabendo, né? Vai ter acesso a essa notícia de alguma forma, seja ouvindo um comentário, né, numa mesa de almoço, enfim, ou a própria notícia. A criança sempre vai ter acesso a essa notícia. E sendo de uma pessoa conhecida, ela não vai ter a questão concreta ali da morte, mas ela vai ter a sensação abstrata da morte, como nós. Que a gente fala isso, eu gosto de ressaltar que a criança sente, passa e observa igual ao adulto. A única diferença é o repertório que a gente já tem para lidar com algumas situações e que a criança ainda não tem. A criança pode vir a se desenvolver da forma dela, sem o adulto de repente conversar a respeito, como muitos de nós, né, acabou se desenvolvendo e crescendo sem ter algumas conversas, acesso a alguns assuntos na nossa infância. Mas o que a gente entende hoje como mais saudável e mais indicado é que os adultos do entorno da criança, os cuidadores de uma forma geral, tenham esse tipo de conversa com a criança. Não estou falando de sentar com a criança e falar, olha, hoje morreram tantas pessoas, vamos conversar sobre isso. Não é isso. Mas é notando que a criança está vendo ali ou a notícia propriamente dita da morte, sejam de desconhecidos ou de conhecidos, né? Ou então se ela não está ouvindo a notícia, mas ela está ali no meio do luto das outras pessoas, né? Porque quando às vezes algum parente morre, a família demora ainda a conversar com a criança sobre aquilo, mas antes de conversar com a criança já está no luto, né? Porque está toda a família no sentimento de luto e a criança inserida ali vai vivenciar isso também. Então é importante sim conversar com a criança sobre o que aconteceu. E aí, como eu disse, cada família é uma família, então cada pessoa vai julgar que tipo de informação acha importante passar para a criança, como que essa informação vai ser passada. Se a família tem a intenção de falar com a criança sobre isso, mas não sabe muito bem como fazer isso, procura uma orientação específica para sua família. Procura um profissional, um psicólogo, um pediatra, enfim, alguém da área da infância e diga que notícia você quer dar para conversar sobre então quais são os seus valores, que forma que você pode falar sobre aquele assunto de acordo com as suas crenças, com os seus valores, né? Muitas famílias acabam reproduzindo só aquele discurso de que virou uma estrelinha, mas o que é virar uma estrelinha? Para algumas crenças, e aí para a questão religiosa mesmo, pode significar uma coisa, e aí em outras crenças pode significar outra. Então é importante ser claro e objetivo com a criança, para que ela fantasie o menos possível. Para quanto mais informação concreta a criança tiver acesso, menos ela vai sofrer em cima daquilo. Ela vai vivenciar o luto, como todos nós vivenciamos,
mas ela vai viver isso de uma forma mais saudável. E o mais importante, não precisa demonstrar ser forte o tempo todo. Se você tá triste, se você tá sofrendo, não tem problema a criança ter acesso a isso. Isso é, inclusive, parte do processo educativo de falar sobre o luto, que é falar que é normal sofrer, que tudo bem chorar, que vocês vão sentir faltas juntos, né? E tudo bem. E um consola o outro e um vai ajudar o outro a passar por essa fase. Então não precisa se cobrar de se sentir forte para poder conversar com a criança sobre aquilo. Ser fraco é ser humano e a criança precisa também aprender isso, para que no momento que ela se sinta fraca, que ela se sinta frágil, ela consiga transparecer isso e buscar ajuda. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Caso surjam outras dúvidas, é só vocês entrarem em contato ou direto comigo, ou então com o pessoal aqui do Projeto A Chave da Questão, que eles me passam também as dúvidas de vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.